Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Já começar mais uma live do Conecta ADM, do nosso Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte. Boa noite. Sejam bem-vindos. Luanda. E aí, pessoal? Vamos ter um papo bacana hoje, hein? O Rogério acabou de entrar aí, vou já chamar ele aqui. Só procurar aqui também a nossa diretora aqui de formação profissional, a Isabela. Todos estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo? Vou puxar aqui, deixa eu ver se a Isabela já entrou. Eu já chamo o nosso vice-presidente do Conselho Federal, Rogério Ramos, né? Vamos ter um papo muito bacana aqui hoje sobre questão da gestão pública, né? Nesse tempo de pandemia, né? Pronto, a Isabela acabou de chegar. Vou puxar aqui os dois de uma vez. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Isabela entrou. Opa, Isabela. Olá, Rodrigo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Fala de novo, Isabela, por favor. Oi, Rodrigo. Espera aí que eu estou ajeitando meu áudio. Opa, Rogério, boa noite. Boa noite. Olá, Rogério. Tudo bem? Uma alegria estar aqui. Estou à sua disposição, Rodrigo. Espera aí, só. Fala aí, Isabela, por favor. Estou à sua disposição. Na hora que você quiser. Pronto. Agora deu certo. Então vamos lá, né? Isabela, nossa diretora, viu, Rogério, de formação profissional. Ela vai fazer a nossa abertura e aí em seguida a gente vai bater esse papo bacana aí, tá? De antemão, agradeço aí a todos, tá? A presença e disponibilidade. Fica à vontade, Isabela. A palavra é sua. Ok. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Estamos hoje na nossa terceira edição do projeto Conecta ADM, um projeto do CRA-RN, Conselho Regional de Administração, a Casa dos Profissionais de Gestão, dos administradores, tecnólogos, mestres e doutores nessa área. Hoje a gente tem um convidado super especial, o nosso colega administrador Rogério Ramos. Rogério é o nosso vice-presidente no Conselho Federal de Administração. Desde já, agradeço, Rogério, a sua disponibilidade de agenda. Será um prazer a gente discutir e conversar a respeito de um tema que mexe com as pessoas, sim. As organizações públicas, elas podem ser eficazes, elas podem ser eficientes, elas podem entregar um serviço de excelência para o mercado? Tenho certeza absoluta que essa é uma pergunta, esse é um tema que faz com que a gente pense, com que a gente discuta, e eu tenho certeza absoluta também que Rogério e Rodrigo vão discutir esse tema de uma forma leve, de uma forma interessante, e ao final do nosso encontro hoje, a gente vai ter a convicção que nós, profissionais de gestão, podemos sim ter organizações públicas com entregas de excelência. Mais uma vez, lembro que esse é um projeto pensado pelo nosso vice-presidente, Rodrigo Fortunato, que está nos abrilhantando com excelentes mediações das nossas lives na quinta-feira. Durante o mês de julho, a gente bate o martelo todas as quintas juntos e em agosto também. Hoje, como eu falei, a gente vai ter o nosso ilustre convidado Rogério Ramos, que junto com o Rodrigo vai discutir gestão pública de uma forma prática, de uma forma que faz entrega para os mercados, para os mais variados mercados, nos mais variados modelos de gestão, entregas estratégicas. As organizações públicas, elas podem ter lucro, sabia? E sabia que o lucro ele não é só financeiro? A produtividade, a motivação das pessoas fazem parte da gestão pública. Com muito carinho, com muito respeito e com muita honra, eu entrego a live de hoje para Rogério e para o Rodrigo. Meninos, o público é todo de vocês. Boa live, até a próxima quinta, gente. Boa noite. Obrigado, Isabela. Mais uma vez, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa terceira live do ano aí do Conecta, que retomamos aí esse ano. E hoje teremos, como a Isabela falou, um convidado ilustre, né? O nosso
administradora aí e vice-presidente do Conselho Federal, Rogério Ramos. Vou até ler aqui rapidinho, viu? Me permita, Rogério. Eu vou ler só o que ele faz no momento, né? Não vou nem ler o histórico, né? O Rogério, Rodrigo, Oi? eu vou só lhe pedir licença para mim ficar de plateia nesse momento e deixar vocês à vontade para conduzir a live, tá ok? Tranquilo, obrigado, Isabela. Obrigada a você. Então, tchau, tchau, Rogério. O Rogério, gente, além de vice-presidente, né, do Conselho Federal, como falamos, ele também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, né, em Tocantins, e também, né, secretário municipal de Finanças e de Governo da Prefeitura de Palmas, né? Então, com certeza, ele vai contribuir bastante para a gente aqui nessa live, que temos o tema de hoje, gestão pública em tempos de pandemia. Gestão pública já é um tema, assim, bem que traz muita discussão, né, Rogério? Imagine em tempos de pandemia. Então, fica à vontade aí para dar as boas-vindas para o pessoal, Rogério. E já eu vou te fazer umas perguntas aqui sobre o nosso tema. Maravilha, Rodrigo. É uma alegria estar aqui com você, com Isabela, com todos aí do Rio Grande do Norte e, obviamente, todo o Brasil que está acompanhando a gente. Gestão pública é um desafio, né? Eu, há algum tempo, escrevi um livro chamado Ramos da Administração, que, inclusive, coloca à disposição de todos em PDF. A gente vai disponibilizar. É um livro que a gente publicou e eu doei os direitos autorais ao CFA, que fala de 41 ramos da administração. Isso não tem nada a ver com o meu nome, viu? São ramos mesmo. Eu ia perguntar isso, Rogério. Mas deu certo, né? Querendo ou não, ficou bacana. E na verdade, há muito mais, né? A administração é muito ampla. A administração, inicialmente, você tem uma preparação generalista, né? E, possivelmente, você acaba que tem uma necessidade de se especializar em alguma área, de ser específico e tudo. E o conceito desse livro, o que eu falo, eu resumo ele em uma frase, é o seguinte: nós precisamos aliar a nossa vocação por alguma coisa, que a vocação é um negócio interessante, porque é aquilo que você faz naturalmente, você faz com alegria, você faz de uma forma natural. Ao mercado de trabalho. Então, quando você procura um ramo da administração, você se formou em administração, procura um ramo da administração, você está ali buscando o quê? Você está buscando aliar essas duas coisas importantes, e quando você alia isso, a chance de você se dar bem no mercado profissional é muito grande, porque você faz o que gosta e, obviamente, naquilo que o mercado necessita. Então, é importante isso. Agora, nosso tema de hoje, a gestão no momento de pandemia. Ninguém pôde prever isso, nem as maiores nações, nem estudos da NASA, nem ninguém previa uma situação como essa, até porque, se prevesse, isso teria sido pré-anunciado até como uma situação, falar, olha, nós somos os inteligentes e estamos prevendo isso. Nenhuma instituição, nenhum organismo, ninguém previu. E isso chegou às nossas portas, né? Enfim, chegou a todos nós. Hoje nós contabilizamos 536 mil brasileiros mortos, né? Um número imenso no mundo todo, uma tristeza horrorosa. Muita gente que passou pela doença e que sofreu muito, outros sofreram um pouco, porém a doença chegou em grande parte dos brasileiros. A gente tem hoje 85 milhões de pessoas que já se imunizaram, né, na primeira dose, um pouco menos, bem menos na segunda dose, mas a primeira dose já é um alento. Isso é que fez com que diminuísse os índices. O Brasil hoje já entra no controle. Agora, dentro da gestão pública, isso foi muito sério. Porque, como você disse aí, eu sou um secretário de finanças de uma capital. Além de ser do SEBRAE, Tocantins, e estar num conselho de classe como vice-presidente do Conselho Federal.
Então, a gente está aí em vários ângulos. Eu, enquanto gestor da prefeitura, pude absorver situações muito difíceis. O limite constitucional para você investir em saúde é 15%. O nosso município, o ano passado, investiu 21, quase 22. Este ano, nós vamos superar o limite constitucional da educação, que é 25%. Isto é, tivemos que reorganizar todo o nosso orçamento, que é uma questão que o administrador trabalha, conhece e deve atuar, para se adequar a um momento como esse. Então, além desse rearranjo financeiro, nós tivemos que trabalhar com uma situação que ninguém sabia como é que funcionava. Eu tenho, por exemplo, um irmão que é médico de UTI, ele, no início da pandemia, virou um professor de como se entubar uma pessoa, enfim, porque muitos profissionais da saúde, inclusive médicos, tinham outras especialidades, mas não sabiam sequer entubar uma pessoa. Então, muita coisa teve que acontecer e principalmente a gestão pública teve que se reinventar dentro do processo. Aí a gente sabe que a saúde pública brasileira já não é uma coisa que vai muito bem, ainda mais com uma carga como essa. Então, muita coisa teve que se fazer nesse sentido. O certo também teve as questões dos acertos e dos erros, né? Teve questões de ofertas e demandas. Uma máscara, que, na verdade, naturalmente custaria R$1 e pouquinho, no momento não tinha no mercado para você dar segurança a um médico, a um profissional de saúde, a um enfermeiro, todos aqueles que atuaram frontalmente no processo da pandemia, teve que se comprar um valor altíssimo, né? Cada estado, cada município teve que comprar, porque não existia no mercado e a lei do preço é oferta e demanda, que é coisa de agricultor. Então, isso tudo atuou num processo muito complicado. Agora, não foi só isso. Se fosse o problema, fosse só sanitário, né? Vamos estabelecer as regras sanitárias, vamos fazer lockdown, vamos tomar medidas, vamos fazer um isolamento social total, nós vamos proteger a nossa família, não vamos ter contato, vamos agora pedir tudo por delivery, vamos, enfim, toda aquela mudança de comportamento. E se fosse só isso, as medidas a serem tomadas e está tudo certo, não foi. Nós temos uma outra situação, que era uma outra doença que começava a ser crônica dentro do processo de toda essa situação do Covid, que foi essa questão da economia. Sim. Então, ao passo que você tira de circulação as empresas, você fecha, aí você cria uma linha tênue nos gestores da seguinte forma. Bom, o gestor, ele, por um lado, ele toma medidas sanitárias, fecha o comércio, dá um estanque para ver se a doença também estanca. Aí, mas é só isso? Não. Aí você tem o quê? Você tem um comércio, você tem uma economia que parou. Aí uma economia que ficou prejudicada. Então, aí passa a ser uma linha tênue. Não, você tem que criar um equilíbrio sobre isso, você tem que... E aí, os órgãos de controle, obviamente, em determinados locais, pensavam mais por um lado, e aí já penalizavam os gestores, e a crítica, a imprensa, enfim. Então, foi um momento de ebulição, e uma das características do bom gestor, do bom administrador, é justamente ser criativo, ser eficaz e ter efetividade nos momentos de crise, né? Sem dúvida. E aí eu chamo ao papel do profissional da administração nesse momento. Rogério, aproveita. As nossas todos aqueles que tinham as nossas ferramentas de administração, de gestão, Sim. conseguiram ter um desempenho melhor e, obviamente, atenuar esse processo junto à sociedade.
Então, e as métricas, nós que somos administradores, o que mede uma gestão são as métricas, né? Então, municípios, Exato. localidades que tiveram baixos índices de letalidade, é porque foram mais efetivos, né? As medidas que deram certo. E agora, por certo, foi realmente um estado de guerra, como está sendo. Eu acredito que estamos dele, né? Nós estamos saindo desse estado de guerra. Precisamos efetivamente melhorar essa condição hoje que nós temos dessa transição com medidas que também são políticas públicas, fazer com que a sociedade entre para um novo contexto. As políticas públicas em todas as esferas de governo federal, estadual, municipal, procuraram proteger a sociedade nesse sentido, né? Então, isso fez com que a gente pudesse criar condições de minimizar os problemas, né? Principalmente até de fome, de miséria, né? Então, realmente, essa questão da gestão pública na pandemia foi um momento que revelou grandes gestores públicos e podem ter certeza, nessa mesma métrica que eu menciono, aonde havia à frente dessas decisões gestores públicos preparados, talhados com os conceitos da administração, os resultados foram muito, muito superiores e a gente teve um resultado muito bom. Verdade. Rogério, aproveitando que você está falando de grandes gestores, queria marcar aqui a presença de 3 grandes gestores, né? Tem vários, mas aí aqui o nosso presidente, Flávio Emílio, né, que está parabenizando aí pela live, né, da sua presença, agradecendo também sua presença. A Ione, né, nossa amiga em comum aí, Ione está aqui também prestigiando a live, é amiga em comum, mas foi minha professora lá na UFRN há mais de 20 anos atrás. E o nosso conselheiro suplente, Daniel, que também aí dirige a nossa comissão de gestão pública, né? Então, e tem um monte de gente bacana, né? Não vou poder falar aqui todo mundo, senão o nosso tempo corre. Mas sejam todos bem-vindos, quem chegou agora há pouco. Né? O Rogério já deu uma explanada boa aí sobre a situação inicial, né, da pandemia e da questão da gestão pública. E aí eu tenho uma pergunta aqui para você, Rogério. Né, o que contribuiu para a atual situação da pandemia do Brasil? Porque em cada país, né, ela pega de um jeito. Nós temos aqui alguns problemas, alguns já bem enraizados e típicos, mas surgiram outros se agravaram. E o que contribuiu para a situação que a gente se encontra nesse momento e que está aí, né, conseguindo, a trancos e barrancos, né, se superar. Mas o que você poderia falar aí a respeito dessas situações? Bom, primeiro, você mencionou o nome de uma pessoa que no Rio Grande do Norte, para mim, é uma referência, que é a Ione. Sim. Então, eu quero deixar aqui um abraço muito grande, muito forte para ela. É uma pessoa muito especial na minha vida e obviamente, um ícone da administração, não só aí, mas em todo o Brasil. Bom, o que contribuiu com isso? As políticas públicas e as decisões políticas e administrativas, as pessoas às vezes associam isso a meramente uma questão política. E o que causa aversão a grande parte da sociedade, o que é muito ruim. Porque, na verdade, quando se fala em gestão pública, você tem, no viés dessa gestão pública, obviamente, as decisões que a grande parte são políticas, né? E esse conjunto, ele tem que ser favorável dentro de uma situação o seguinte. A decisão pública, a decisão política, ela tem que ter interesse público. Sim. Então, política, ela tem que respeitar as decisões de Estado, talvez nem só de governo. Verdade. O grande gestor público é um gestor público que respeita as condições de Estado, não meramente as condições de governo. Cada governo tem uma característica, tem um formato. Mas existem regras e formatos e orientações que são orientações de Estado. E o mundo inteiro se posicionou de uma forma, né? E, obviamente,
deu, inclusive, assim, na gestão pública, assim como em qualquer situação na vida. Às vezes você não precisa inventar a roda. Basta que você faça uma boa cópia. Não um plágio, boa cópia. Você se inspirar em coisas boas, né? Sem dúvida. O mundo se posicionou de uma forma, né? O mundo buscou, neste caso, em um primeiro momento, onde não existia vacina, os fechamentos, os isolamentos, as medidas sanitárias, toda aquela situação importante, que isso era o que se tinha para hoje, né? Nós tínhamos que tomar aquela vacina naquele momento. Por outro lado, depois, com o advento da vacina, que todas essas outras medidas anteriores eram assim, como se fosse medidas paliativas e preventivas, tentando conter uma situação que só se resolveria com a própria vacina. E aí hoje nós caminhamos para um controle, né? Hoje, como eu disse, nós temos 85 milhões de brasileiros já vacinados pela primeira dose. Nós estamos caminhando para metade da população brasileira já caminhada pela primeira dose. Nós temos um país de 206 milhões de pessoas, né? E isso, a segunda dose, em torno de quase 20 milhões. Então, assim, com isso, e aí você já começa essas doses pelas pessoas que tinham mais vulnerabilidade de poder estar internados e vir a óbito, né? Então você buscou essa condição, né? E isso foi diminuindo, despressurizando as unidades de saúde. Então, por quê? Porque o que é o maior reflexo de uma pandemia? É você ter uma estrutura de saúde que não suporta a demanda, né? Como houve em várias localidades brasileiras, né? Praticamente em todas, houve momentos onde houve um caos, né? Então, a capacidade de atendimento foi superada. E isso com a vacina, isso tem evoluído, né? O que não permite a gente, como se diz, facilitar, né? De nos precavermos dentro das condições normais que a gente já está acostumado, todo mundo usa máscara, todo mundo faz asepsia, né, de forma diferenciada para poder evitar o contágio. Isso, eu acho que isso não vai parar tão cedo e estabelece-se uma nova cultura. Às vezes a gente não está evitando só o Covid, mas está evitando outras doenças e quebrou um novo paradigma nessa questão de você se preocupar mais com a saúde. E nesse contexto todo, eu acho que a gente caminha para um momento de reabertura, inclusive, da economia. Como eu disse, existe uma linha tênue entre as regras sanitárias e o problema sanitário, e o problema de saúde, com o problema da economia, né? O brasileiro muito criativo, e até no momento de pandemia, se ele tinha um estabelecimento comercial que atendia da porta para fora, esse estabelecimento começou a atender da porta para dentro, então rapidamente conseguiu sobreviver, né? E é justamente isso, esse momento que nós vivemos agora. Agora, os gestores também devem avançar nesse processo de retomada do crescimento econômico, porque isso é que dá sanidade a todas as pessoas em todos os sentidos. Porque a própria saúde pública depende da pessoa ter um rendimento mínimo financeiro para poder estar apta a ter uma boa alimentação, a ter uma saúde decente, né? Uma vida decente que garanta a ela uma boa saúde. Então, enfim, nós, administradores, tivemos uma responsabilidade muito forte nesse processo, porque a administração é o tomador de decisão, é o tático, é o operacional, e é justamente isso que move o processo. Como foi falado, eu sou presidente do SEBRAE aqui no meu estado. Hoje, em torno de 97%, 98% dos negócios no Brasil são realizados por pequenos negócios, pequenas empresas. Isso
nos faz colocar, sabendo que grande parte desses negócios são geridos por profissionais da administração, né? Exato. Então, assim, a administração move o mundo em todas as esferas, seja na micro e pequena empresa, seja na média, seja na grande, né? Ou na mega empresa. Está lá à frente dela um gestor que deve estar preparado dentro do âmbito do seu expertise, da sua amplitude, pronto para desenvolver um bom trabalho. Então, eu sou apaixonado pela administração, eu acho que este é o caminho. São através das boas práticas de gestão. E aí, quando a gente fala nisso, né, professor Ione, sobre a administração pública tem uma influência muito forte em todos os sentidos, porque foi a administração pública que com criatividade, com determinação, com força e garra, conseguiu enfrentar a economia, a pandemia, né? Conseguiu resgatar a economia, conseguiu tomar boas medidas sanitárias com base em protocolos, com base em planos de vacinação, com planos de ações na área de saúde, mobilizando e administrando todos os profissionais. Então, é muito importante que a gente reconheça a figura do administrador dentro do processo de construção de políticas públicas, de gestão, de orçamento, de financeiro, de todas as áreas da administração, do qual a gente influencia fortemente e que isso traz uma repercussão positiva muito grande à sociedade. De fato. Você estava falando. O lucro da administração pública é o atendimento ao cidadão, é preservar a figura do cidadão. E, portanto, os bons gestores conseguem transformar e melhorar a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. É grande. Exato. Quando você estava falando, Rogério, estava lembrando aqui, né? Falando da questão da importância da administração. Estava batendo um papo com um dos nossos diretores, que é o nosso diretor de fiscalização, e a gente até pretende lançar isso. Estou até dando um spoiler aqui. Até uma artezinha parabenizando, né? Porque, assim, lógico, óbvio que os profissionais da saúde é que tiveram aí na linha de frente, né? Sofrendo, morrendo e nos ajudando, mas todos têm sua importância. E na administração, tanto na pública como na privada, estamos aí segurando a economia, né? Conseguindo gerar os empregos, manter os empregos, conseguir fazendo a coisa ser reinventada, né? Por exemplo, você citou aí a questão do Sebrae, né? Uma das organizações e instituições que eu trabalho é até o Senac, né? Do Sistema Fé Comércio. E tanto o Sebrae como o Senac, eles desenvolveram programas para ajudar exatamente essas micro e pequenas empresas a vender no digital, por exemplo. Né? Então, assim, estou dando esse exemplo aqui, mas a gente tem N situações, né, de gestores que estão aí lutando exatamente para manter essas empresas abertas, os empregos funcionando, não deixamos de ter a nossa contribuição, né, dentro de todo esse processo. Né? Então, isso é importantíssimo. Eu também, assim como você, sou apaixonado pela profissão e estou ali todo dia, né, exercendo aí esse ofício, tanto na docência como na gestão mesmo. E aí esses impactos têm vertentes em vários lados, né, que tem que ser geridos, né? Por exemplo, na saúde, na própria economia que a gente acabou de citar agora, nas relações, na educação. O que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso, Rogério? Olha, o papel do administrador dentro desse processo todo, porque, como eu disse no início, o administrador ele é um generalista. A figura da administração pode se pautar numa única especialidade ou num único pensamento para fazer ela com excelência. A administração é ampla. E é tão ampla que você precisa de segmentá-la, mas nunca perder a visão do todo. E eu acho que o sucesso da administração está nisso. Porque quando você, às vezes hoje, cria uma nova cultura, por exemplo, nós estamos falando de saúde pública. Antigamente, era um costume o médico administrar um hospital, né? O que é um desastre, ao meu ver. Por quê? Porque ele foi preparado para ser um profissional da saúde, especificamente, para vidas, que tem uma importância infinita. Eu tenho irmão médico, tenho familiares, minha filha faz medicina. Eu acho que não há profissão
tão boa, tão gloriosa como essa. Imagina você ter a oportunidade de salvar uma vida, né? Então, exato. Porém, não teve habilidades e competências dentro do seu currículo, em curso, para desenvolver essa situação, né? Então, é importante que a gente tenha esse sentimento de que o profissional da administração ele vai para a saúde pública como gestor, porque ele tem todas as ferramentas para desenvolver esse trabalho, né? E isso teve que se estabelecer uma nova cultura, porque a cultura antigamente era essa, assim como um engenheiro administrar obras, né? O próprio pedagogo administrar uma escola como um todo, e aí, o pedagogo administra o currículo e a parte teórica e técnica de administração dos professores, aquela conceitual. Agora, administrar uma escola de 5, 10 mil alunos é outra vertente. Tem que ter no seu currículo custos, alguém tem que ter gestão de pessoas, alguém tem que ter no seu currículo gestão financeira, alguém tem que ter no seu currículo todas as habilidades e competências do administrador. Então, não é uma questão corporativista, meramente de ocupação de mercado. É uma questão seguinte: eu não vou sair daqui e ir para uma mesa operar alguém. Eu não vou fazer um projeto de um prédio de 20 andares e calcular ele, porque eu não fui preparado para isso. Mas fomos preparados para ser gestores públicos, gestores de toda e qualquer empresa privada, sermos gestores de instituições, sermos administradores. Então, essa é a grande vertência, né? Então, é a grande vertente que nós devemos perseguir. E, como eu disse, não basta estabelecermos o conceito. Nós temos que mudar a cultura da sociedade para que ela faça entender que esse é o lado, é a forma correta. De fato, inclusive ontem foi o dia do administrador hospitalar, né? Dar os parabéns novamente aí para o pessoal, que entra bem dentro do que você estava falando aí da importância, né? De gerir a saúde. O pessoal também está falando aqui sobre o SUS, a Ione, o Daniel, da importância, né? Se a gente não tivesse essa estrutura, né, Rogério, como seria, né? Se já foi complicado a gente passar por todo esse processo, né? Se a gente já não tivesse esse SUS, eu acho que nós estaríamos ainda mais, né, em um processo aí bem complicado, né? O SUS é um modelo de gestão, né? É isso. Acredito ser construído por administradores e gestores, porque, na verdade, com certeza ele não foi construído por técnicos que não conhecem nada das técnicas, das habilidades e competências da gestão pública. Mas é um modelo fantástico. Tanto é que o que faltou ao Brasil foi vacinas de uma forma rápida, não o processo de vacinação. Isso. A vacinação foi estanque, foi rápido, né? Foi imediato, né? As vacinas iam chegando dos municípios, seja ele o menor possível. Por que foi rápido? Porque você vai para qualquer rincão, Tocantins, do Brasil, né? As cidades como nós temos o menor município brasileiro aqui, de pouco menos de 2 mil habitantes, mas lá tem unidade de saúde, né? Tem posto de saúde, que tem, né, uma sala de vacinação. E brincar, já foi todo mundo vacinado lá, hein? Então, nós temos municípios já aqui no Tocantins, pequenos, que já jovens de 18 anos acima estão vacinados de forma natural, né? Assim, sem comorbidade, sem nada, a partir de 18 anos. Então, isso em relação justamente essa capilaridade, esse formato do SUS brasileiro, né, do nosso SUS que proporcionou, né? Muito nesse processo. Agora, SUS é um modelo de gestão, um formato de gestão, não pode esquecer isso. Né? Isso é praia nossa. Né? Totalmente. E nas relações sociais, Rogério, o que você pode falar aí, o que impactou, o que está mudando nesse sentido aí também, na educação? As relações sociais, como eu disse, elas são muito ligadas às questões culturais, né? Então, eu acho que houve uma mudança cultural fantástica. Né? Hoje você chega em casa, da rua, você tem filhos, você tem, às vezes, algum idoso em casa,
a sua preocupação, não, vou tomar um banho, vou fazer uma asepsia para ver se não, nada da rua veio para cá e possa contaminar algum ente querido meu. Então, aquele hábito meramente de lavar as mãos ou de passar um álcool em gel, são hábitos que não tinham, que vão perdurar. E como eu disse, ele não combate apenas uma doença macabra, o coronavírus, mas ali já está combatendo outras doenças também, né? Então, eu acho que a gente estabelece uma nova cultura sanitária, né? Assim, a disposição, por mais que, não, fez abertura, nós podemos fazer eventos, podemos fazer isso, a disposição das pessoas em se aglomerar já diminuiu, né? Então, alguns cuidados foram estabelecidos. Isso é o que, ao passo, na nossa cultura passada, podia ser caracterizado como uma frescura, né? Não, fresco, passa álcool em gel na mão, né? Então, você muda a cultura, forma dessa relação social, e aí eu vou a mais, né? Hoje eu teria que, às vezes, ter pego um avião, viajado quase que o dia inteiro para chegar aí no Rio Grande do Norte, para fazer uma palestra para vocês, para fazer um bate-papo como nós estamos fazendo, e tudo. E eu despachei até agora mesmo, vim para cá, para casa e de forma tranquila, estou conversando com muita gente e expondo, e daqui a gente já vai para outras atividades, enfim. Então, essa relação digital melhorou muito. Quando você mencionou o Sebrae, por exemplo. O Sebrae foi uma das instituições que eu acompanho de perto e se reinventou rapidamente. O grande forte do Sebrae era o aperto de mão, era o abraço, era o afago, aquela coisa do calor humano para gerar conhecimento e credibilidade, né, nas negócios. Nós tivemos que fazer isso virtualmente, consultorias virtuais, programas de forma digital, chegar e não deixar desamparado o nosso público-alvo, que é os pequenos negócios, micro pequenos. Isso. Né? E aí, uma reinvenção rápida, assim como foi reinventado empresas, microempresas, instituições de ensino, a educação passou a ser digital com mais intensidade. Agora, isso não volta, né? Não volta pode voltar, a gente vai voltar a se reunir. Mas não da mesma forma. Mas vai ficar aquela, gente, vamos resolver isso logo, vamos fazer uma reunião virtual aqui, resolver isso. Exato. Para um hábito. Exatamente. Viraram. Então, eu acho que essa relação social, ela foi afetada de forma até positiva, né? Muito positiva, porque nos fez avançar perante a tecnologia e perante aos cuidados sanitários. Né? Isso, como você falou agora, né? Tudo, até uma pandemia dessa que é terrível, mas traz lições, né? Traz algo que a gente pode construir como positivo, né? O que mais de positivo que a gente pode ver aí que trouxe a pandemia, apesar de tudo, né? Dessas lições aí que trouxe para a gente. O que trouxe mais que você consegue enxergar de positivo para a gente? Olha, o que eu revelo de mais importante é a metamorfose tecnológica que a gente obrigatoriamente teve que nos sujeitar. Isso fez o mundo avançar fortemente. Se ele vinha numa velocidade a 20 por hora, ele passou a uma velocidade de 140 por hora. Isso é muito bom, porque nenhuma tecnologia, nenhuma modernidade, ela traz por completo situações de retrocesso. Isto é, na grande maioria traz situações de avanço. Né? E isso a gente nota fortemente. Se você não tinha o hábito, às vezes, até de digitar uma compra de um cartão de crédito, você já passa o seu cartão longe. Então, assim, são formas tecnológicas que rapidamente tiveram que acontecer. E eu achei muito interessante isso. Fiquei muito feliz, muito
Às vezes, como você disse, a gente olha para um momento triste como foi a pandemia, né? 535 brasileiros mortos, gente que a gente conhece, amigos, gente da família, né? Aquela tristeza horrorosa, mas ainda assim isso Consegue ter algo. né, trouxe algumas situações que não mudarão nunca, mas que reverberarão e, obviamente, passarão a ser parte de um dia a dia que não era o nosso no passado. Né? Verdade. Foi E até, um momento de transição, um momento de muito aprendizado e, assim, até mesmo toda essa tristeza e todo esse desencadear todo esse formato de solidariedade, de sentimento. Às vezes, por exemplo, a gente estava caminhando para uma sociedade cada vez mais fria e a gente vê hoje quanta mobilização contra a fome daquelas pessoas que se ficaram mais vitimadas, de solidariedade mesmo das pessoas que precisavam de um afago, de um abraço, de uma palavra amiga, porque o abraço nem pode ser dado, mas de uma palavra amiga e de um contato, mesmo que virtual, mas um contato carinhoso. Então, realmente a gente sabe que a gente aprende na diversidade. E eu tenho verdade. certeza que o povo brasileiro, o povo do mundo inteiro, aprendeu muito com essa pandemia. Primeiro, aprender que existe forças superiores que nos comandam, né? E que a gente é um grão de areia, né? De fato. Na verdade, a gente sabe que Deus nos comanda e que sabe o que faz. Verdade. E até, principalmente no começo, né, Rogério? Até a questão ambiental também, né? Foi impactada positivamente, né? Porque deu aquela parada, né? Então, assim, foi menos gases sendo jogados aí na atmosfera, né? Menos papel sendo utilizado, porque tudo foi para o virtual. Então, assim, tudo tem um. A gente consegue ter lições e coisas positivas, apesar de tudo, né? E aí, a gente já está mais ou menos se aproximando aí para o fim da nossa live. O papo está muito bom, né? Mas temos aí o Instagram que nos limita, né? Então, as principais ações do setor público, Rogério, como é que você vê aí, como é que eles estão seguindo, né? E como é que está esse progresso nesse sentido? Bom, eu acho que a gente divide esse processo nas medidas sanitárias, que elas não podem parar, né? A pandemia não acabou. Sim, Nós temos aí outras cepas, outras vertentes do vírus que aparecem e que fazem vítimas e que etc. Nós temos um compromisso muito sério, enquanto gestores públicos, no resgate da economia. As pessoas acham que a economia é meramente uma ideia capitalista. Negativo. A economia é a que dá sustentabilidade, dá dignidade, desde o rico ao pobre, do pobre ao rico, inclusive com preceitos e políticas de distribuição de renda, de nivelamento. Né? Nós precisamos nivelar as condições do ser humano. A gente sabe ali, estudou bem a pirâmide de Maslow, né? Todos os administradores. exato. Então, existem aquelas necessidades todas, então a gente precisa avançar em suprir essas necessidades. Então, sendo essa sanitária, econômica. E também, por último, eu vejo que o grande investimento é em você extirpar, pelo menos enquanto pandemia, né, a doença talvez não parará de existir, como outras doenças existem até hoje. Né? Eu tenho Mas convívio. tem controle, né, dentro de uma situação estagnada, né, controlada. Então, perseguindo esses eixos, acho que os gestores públicos conseguem ter sucesso nas suas gestões e avançando nisso e, obviamente, observando as mudanças culturais, os avanços, buscando ter lições de todo esse processo, né? E sempre atento e sabendo que o serviço público é um sacerdócio. Você administra coisa que não é sua, você administra outras pessoas, você não é dono e é responsável. Então,
Tem que ter muito cuidado, muita parcimônia, muita inteligência, porque você afeta positivo ou negativamente muita gente. Muitas pessoas, né? Verdade. Quando você estava falando aí, Rogério, eu me lembrei aqui, até no começo, eu achei muito interessante o que você falou, né? Que, tipo, no começo não tinha muito o que fazer, não era reinventar a roda, né? Era meio seguir aqueles modelos que estavam ali sendo implantados, e a gente acabou ficando um pouquinho, né, atrás por várias questões, né? Mas eu estava até comentando isso com uma turma minha hoje mesmo, que estão até assistindo a live também. É sobre essa questão do benchmark, né? Uma ferramenta que a gente usa muito, mas que a gente tem que adaptar à nossa realidade, né, Rogério? Então a gente não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, não pode só copiar e colar. Né? A gente tem que exatamente ter esse cuidado da adaptação. Como, por exemplo, você citou bem, né? A gente está avançando na vacinação, mas ainda está meio atrás, né? Esses países de primeiro mundo, né? Os Estados Unidos e países europeus, eles reabriram de uma maneira mais ampla depois dos 50% da segunda dose, né? A gente aí está em torno de 20% da segunda dose. Beleza, a economia precisa rodar, né? Como você falou e como a gente muito bem sabe, trabalha muito para isso, né? Mas tem que entender que a gente ainda não está naquela situação deles, né? Então a gente tem que ter, muitas vezes as pessoas fazem muitas essas comparações, né? Entre primeiro mundo e a gente aqui, mas há uma diferença, né? Que a gente tem que levar em consideração. Os gestores, com essa ferramenta que eu falei, do benchmark, eles sempre buscam muito isso, né? Então, é um grande desafio, né, para o gestor público também. Sem dúvida. A busca de novas experiências, né, ela é sempre interessante e, como eu disse, né, existem fórmulas em todos os lugares e fórmulas que deram certo lá. Por certo, cada especificidade, cada país, cada gestão, cada localidade, ele tem a sua especificidade. E ela precisa ser adequada. E dentro de preceitos culturais, dentro de preceitos de ordem financeira, econômica, uma série de situações. Sabemos que outros países tiveram desempenhos melhores porque avançaram em eixos que muito cedo a gente soube que o caminho era esse. Então, eu acho que o Brasil tinha que ter avançado com mais intensidade nas vacinas, né, assim, e o ordenamento geopolítico do Brasil, né, ele dá a condição. Bom, o adquirente das vacinas é o governo federal, que é transferido aos estados, os estados transferem aos municípios. Eu sou municipalista, eu sou meio suspeito, porque eu acho que as coisas ocorrem, né? E nós precisamos de um pacto federativo, porque hoje você tem um governo federal que recebe um bolo bem grande, um governo de estado um pouco menos, e os municípios, onde tem maiores problemas, recebem menos, né? Então, é preciso rever isso, né? E as fórmulas em outros locais já revelam que você precisa ter municípios fortes, né, para enfrentar todos esses problemas. Mas isso é com o tempo. E, como eu disse no início também, a gente se sentir apolítico em gestão pública é o caminho do fim. Porque o interesse é político, a resolução é política. É lá que se resolve. E é lá que é formada a política pública. E é lá que, depois de estratificado isso, é colocado em prática perante a sociedade. Então, é importante a gente ter essa leitura de que cidadão apolítico não entra em política partidária, esse negócio de agressão, tipo time de futebol. Não é por aí. É conceito de criar efetivamente formas de discutir políticas públicas. Ninguém é certo em toda a gestão, ninguém é certo por completo em nada. Todo projeto merece apontamento, toda política pública merece ser aperfeiçoada. E isso, no debate democrático, é o lugar e o ambiente mais favorável para que tudo isso aconteça. Você falou isso, Rogério, também me lembrou uma coisa que me entristece, principalmente como gestor, né? Eu não sou um gestor público, mas acompanho, né, como você falou aí.
muitas vezes acontece, é uma dinâmica que a gente vê muito se repetir, né? Sai uma gestão, entra outra e ela desfaz aquilo que tinha de bacana na anterior, né? Por simplesmente questões de oposição política. Isso é péssimo, né? Porque é o nosso dinheiro público sendo jogado fora, né? O fim, como você mesmo falou aí, é o público, né? O povo, né? Então é o usuário, somos nós, os cidadãos. Então a gente se entristece como gestor vendo isso, né? Tem que ser uma continuidade de contribuições positivas, né? Independente de posições políticas, né? Isso faz parte de uma mudança cultural no Brasil. Nós precisamos fortalecer as políticas de Estado, não as políticas de governo. As políticas de governo são de 4 em 4 anos. As políticas de Estado são aquelas que permanecem por muitos e muitos tempos. Então, falou-se aqui a dificuldade de planejamento, né? O planejamento ele é curto, médio e longo prazo. E ele tem que ser dessa forma. E a gente nota que as políticas de Estado são planejamentos de longo prazo, né? Com estabelecimento de ações de curto e médio. Agora, as políticas de governo não tem nem como ser de longo prazo, porque um governo dura, em média, 4 anos. Né? Com esse advento de cassação, às vezes nem isso. Né? Ainda nem isso, exatamente. Aqui no meu estado, em 8 anos, nós tivemos 6 ou 7 governadores. Então, assim, acaba... Isso não tem condição que dê você estabelecer uma política de Estado. Então, essa é a grande... Mas isso é uma mudança cultural. Né? Isso é uma mudança cultural que ela depois se faz numa mudança legislativa, né, que regula. O Brasil tem ciências fortes no estabelecimento de suas leis. Ele cria lei, tem lei que não pega, tem lei que pega. 70% das leis são propostas do Executivo, 10% são do Judiciário e 10% são do Legislativo. Então, o Legislativo não exige, a execução de emenda parlamentar, que o parlamentar faz executivo. Então, assim, eu acho que essas questões precisam ser melhor reguladas para que haja um bom estabelecimento de uma política de Estado. Verdade. E quando você falou aí, eu lembrei, né? A mudança de cultura, para a gente, eu trabalho muito com consultoria, já é difícil dentro de uma organização, né, Rogério? Você imagina num país diverso e gigantesco como o nosso, né? Mas acontece, né? Com o nosso esforço, né? Que a gente vai lá dar a cara a tapa em nosso trabalho, principalmente como gestor, né? Vai acontecendo devagarzinho, mas é um trabalho de formiguinha, né, não? Eu prefiro Diga. metamorfose ambulante do que ter a formada sobre tudo, né? Exatamente. Então, Rogério, então, pode falar, fica à vontade. Nós precisamos realmente avançar nessa mudança cultural, né? E não nos prender a conceitos e a práticas antigas, romper com essas barreiras e fazer a grande mudança cultural que o país precisa. Exatamente. Então, cada um contribuindo, né, a gente vai conseguindo devagarzinho fazer essa mudança. Então, chegando aqui nos nossos 5 minutos finais, queria só aí a sua mensagem final em relação aos desafios, né, do gestor público, que você meio que já falou um pouquinho, e uma mensagem aí para esse nosso público bacana aí que acompanhou a nosso bate-papo, a nossa live de hoje. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos vocês por esse convite, Rodrigo, né, a nossa amiga Ione aí que nos acompanha, né, nosso conselheiro federal, que também é um querido aí, um astronauta aí do Rio Grande do Norte. Né? Flávio Emílio também, nosso presidente. Isso, nosso presidente. Então, enfim, tantas pessoas boas que compõem essa linha de frente da gestão da administração, do Conselho de Administração aí no Rio Grande do Norte. E sabemos que toda essa discussão ela precisa estratificar em alguma coisa que se fortaleça. Eu entendo que nós devemos avançar muito na valorização do profissional da administração, porque assim como os médicos, assim como os enfermeiros, assim como os nutricionistas, assim como todo o aparato da saúde, foram guerreiros
nesse processo de enfrentamento dessa pandemia, atrás de uma mesa, administrando contratos, administrando licitações, administrando recurso público, administrando logística, administrando todas as áreas da administração, gestão de pessoas, custos, enfim. Tudo isso tinha um profissional que talvez ele não é visto na linha de frente, mas ele deve ser reconhecido como alguém que estabeleceu as regras de algumas situações que fez salvar também muitas vidas. Então, eu rendo aqui uma homenagem muito grande a todos os profissionais da administração que corajosamente enfrentaram essa pandemia. De fato. Perfeito, Rogério. Então, assim, foi muito bom ter esse papo contigo. Tenho certeza que todo mundo gostou. Muitos coraçõezinhos aí subindo aí na nossa live. Né? Tivemos presenças aqui de todos. Foi muito interessante. Participações. O pessoal colocou um monte de coisa que a gente nem consegue ler tudo. Mas, assim, sua contribuição foi excelente. Né? Então, só temos a agradecer em nome do Conselho a realmente você ter cedido um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem corrido aí com as suas atribuições, mas você contribuiu bastante para a gente. Fico muito contente aí. Então, só te agradecer. Lembrar que próxima semana, na quinta, teremos a Cláudia Stadlober. Tomara que tenha acertado o nome dela. Pessoa também fantástica, que eu já tenho aí muita relação com ela nesse tempo aí de conselheiro. E vamos estar na quinta aqui. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Né? Obrigado a todos aí que estiveram nessa noite. E sucesso para a nossa profissão, sucesso para a gente, saúde principalmente, né, Rogério? E passemos por essa turbulência e saiamos ainda melhor, né? Que esse é o propósito, né? Maravilha. Olha, não percam a live da Cláudia, né? Uma grande administradora do Rio Grande do Sul. Se vocês acharam um pouco interessante a minha, com certeza a dela vai ser interessante e muito boa. Toda a produção. Vocês que eu quero acompanhar também, porque a Cláudia é sempre uma chuveirada de conhecimento da ciência da administração. Agradecer a todos e estamos aqui sempre à disposição, com muita humildade, valorizando essa profissão, como eu disse para vocês. Às vezes a gente está ali por trás, não aparecendo na linha de frente, mas sendo responsável por muita coisa boa que acontece na vida das pessoas. Verdade. Perfeito, Rogério. Muito obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tudo de bom. E até a próxima quinta, hein? Abraço, meu povo.